Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje eu vou falar sobre o filme Piratas no Caribe 3, 4, 5, 7, não sei mais que número estamos. Mentira, é o 5! A Vingança de Salazar com Javier Bardem, que está muito bem no filme, inclusive. Essa primeira parte do vídeo é sem spoilers e eu vou responder perguntas que vocês me mandaram nas redes sociais que vocês queriam saber sobre o filme. Primeira coisa que eu já vou deixar claro aqui por causa do título desse vídeo, que já deve estar causando aí nos comentários. Gente, o filme é legal, é divertido, as cenas de ação são fodas, o Johnny Depp é engraçado, apesar de algumas vezes tá meio exagerado, mas também por culpa do roteiro. O 3D é muito legal, gente, é Disney, é mar, aquelas cenas lindas, é tudo muito bonito, muito divertido. Mas o filme tem alguns pontos que é machista sim. Eu não estou falando do Johnny Depp, não tô falando da pessoa, da vida dele, isso também vou falar depois. Estou falando do filme, do roteiro. A história tem pontos machistas, tá? Mas o filme é legal também, então não tem problema você gostar do filme sabendo que ele tem essas questões. Então eu vou começar respondendo algumas perguntas sem spoilers do Twitter, que são perguntas assim, se você é muito spoilerfóbico, né, melhor sair do vídeo, mas são perguntas super leves, assim, que eu não vou dar muitos detalhes, e aí quando eu for começar a jogar spoiler na sua cara, aí eu aviso, e aí você, se você tiver com medo, melhor sair. O Hipster perguntou como está o Jack Sparrow nesse novo filme. Eu acho que ele tá bem, como ator, né, vamos lembrar disso, sim, porque vocês sabem que o Johnny Depp foi processado por agressão pela esposa dele, que pediu divórcio por causa disso. Então não tô nem questionando ele como pessoa, estou falando como ator agora, né? Como ator ele tá bem, ele é muito confortável no papel do Jack Sparrow. Eu acho que no começo do filme eu achei muito exagerado, porque tem uma cena no começo muito exagerada, muito fora da caixinha, da casinha, literalmente. E ele tem uma coisa cômica ali no começo que eu achei um pouco exagerado, mas eu acho que também foi um problema da piada que ele tem que fazer, não do ator em si. Mas depois ele navega bem no filme. Pegou a piada? E ele tá jovem no filme, tem uma cena dele jovem que tá muito legal também. Eles fazem com aqueles efeitos especiais, que eu não sei como que eles fazem aquilo, mas fica muito bom. Parece que gravou quando ele era jovem mesmo, é muito bom. E é muito legal ver a cena também quando ele era novinho, como que ele começou, como que ele virou o Jack Sparrow, assim por dizer. O Isaac Mello perguntou, quem não assistiu nenhum dos Piratas vai ter dificuldade pra entender esse? Eu acho que não, o filme é super tranquilo, ele apresenta o novo vilão, que é o Salazar, ele fala um pouquinho da história do Jack. Tem algumas coisas ali que você tem que saber. Por exemplo, quem é o personagem do Orlando Bloom, que aparece um pouquinho, vou falar mais disso na parte com spoilers. Mas se você não lembra ou se você não assistiu tudo, não faz a menor diferença, pode assistir. O Paulo Roberto Reis perguntou se o Salazar é o melhor vilão da franquia. Acho difícil fazer essa comparação, mas assim, ele é um bom vilão, o Javier Bardem, tá super bem. E tem uma coisa que eu amei que eles fizeram com ele, que quando ele vai andando, o cabelo dele é como se estivesse dentro da água. Sabe quando o cabelo tá dentro da água e ele fica fazendo assim, meio devagar? O cabelo dele o tempo inteiro fica assim, a roupa dele fica meio como se ele estivesse na água. Eu achei isso muito legal, dá todo um clima assim pro personagem dele. Super Flávio perguntou, os novos personagens são bons? Estou curioso pra ver o personagem da Kaia Scodelario. A Kaia faz a Karina, que é a única personagem feminina do filme! Muito bom. Mas Carol, todo filme tem que ter várias mulheres, tem que ser representativo, tem que ser empoderador? Não, mas custava ter mais alguém ali interessante, alguma outra personagem, sabe? Eu acho que falta nesse sentido toda a franquia do Piratas no Caribe, né? Tudo bem, gente, é um filme sobre piratas, não quero que seja um elenco todo feminino nem nada disso, mas falta sim um pouco de representatividade. Mas a Kaia está muito bem no papel dela. Infelizmente, o papel dela é difícil porque, como eu disse, ela é a única mulher do filme, ela tem que falar várias coisas, tem que fazer piadinhas que às vezes não são engraçadas. Ela é a personagem mais inteligente do filme inteiro, só que tem uma cena que os piratas lá chamam ela de puta, porque tem um trocadilho com a palavra whore, que significa puta ou prostituta em inglês. E aí a personagem dela fica ouvindo isso, ela nem revida. Se você vai fazer uma piadinha desse nível, pelo menos coloca a mulher pra revidar, falando, não, querido, aqui não é zoeira não, sabe? E ela parece que nem entende que estão chamando ela de puta, ela fica assim, mas como assim? Eles são burros, né? Querida! Então assim, ela ficou numa situação muito difícil com esse roteiro que ela tinha em mãos ali. Mas como atriz, ela manda super bem. A Isa Ladeia perguntou se esse filme vai ser realmente o último, se tem cena pós-créditos. Tem cena pós-créditos, eu posso falar mais disso na parte com spoilers, falar mais ou menos o que acontece. E eles deixam uma brechinha aí pra continuação. Se vai ter ou não, não sabemos. Mas que deixa uma brecha, deixa. O Elton Vinícius disse, Carol, o que você achou do Johnny Depp não aceitar que o vilão Salazar fosse mulher?
mulher. Então, o que rolou foi que o roteirista tinha escrito todo um roteiro que eu não sei se era esse vilão Salazar, se era uma mulher, ou se era outra personagem e tal, que era a vilã do filme, era uma mulher. E o Johnny Depp disse que não quis, porque no filme Sombras da Noite já teve uma vilã mulher. Então, quantos outros filmes que ele fez tinha vilão homem? Vamos fazer a conta? Esse argumento não faz o menor sentido. Por que que ele não quis de verdade? Ou o que aconteceu ali nos bastidores, nós nunca vamos saber. Ou talvez um dia saberemos, não sei. Mas sim, não faz o menor sentido. Ah, porque teve uma vilã no meu outro filme, agora vai ter que ser vilão homem. A Camila Ramalho falou: Carol, se for muito spoiler, não responde. Mas Elizabeth Swann e Will Turner estão realmente de volta? Não. A parte com spoilers eu conto. Agora vamos para perguntas do Insta. O Juan Felipe Reis. A participação do Paul McCartney é grande? Tem relevância? Não, é uma ceninha pequena, mas é engraçado, é mais alívio cômico, assim, mas ele fala bastante até, não é só, tipo, uma fala. Ele fala mais que o David Beckham no Rei Arthur, por exemplo. Ele tem uma falinha, um diálogo ali, e é super engraçado. O The Anthony Richard perguntou se os efeitos visuais são bons. São muito foda. A água, as cenas de luta, é tudo muito, muito bem feito. Eu acho que o filme acaba ficando cansativo pro final, principalmente porque no final tem aquela coisa de... Tem uma luta pra resolver um problema, aí resolve, só que não resolveu, ainda tem outro problema, aí tem outra luta, aí tem outro problema, aí tem outra luta, aí tem outra questão, aí eu já tava assim, gente... Acaba logo, sabe? Aquela coisa que eles ficaram tentando criar um problema em cima do problema, em cima do problema pra resolver o problema e chega uma hora que você já não aguentava mais. Eu me senti um pouco assim no fim do filme. Apesar disso, os efeitos são muito bons. O 3D, super recomendo. A Disney manda muito em 3D, então vale a pena nesse sentido. Outra coisa é que o filme é muito engraçado. Algumas piadas, principalmente com o Jack Sparrow bêbado, eu acho meio exageradas. Mas de resto, assim, o filme tem muitas tiradinhas cômicas legais. Tem uma piada com a guilhotina, que eu nem quero estragar, que é muito, muito boa. Eu não sei quem que teve essa ideia, mas é uma ideia que parece simples, mas foi muito legal e muito bem executada também. Agora eu vou começar a responder com spoilers, eu vou contar coisas, sério, vou contar mesmo. Se você não quer saber, se você ainda não viu o filme, hora de dar tchau. É hora de dar tchau. Iago P. Silva, a história do Jack novinho ficou forçada? Seria uma maneira de driblar a falta de criatividade, fazendo com que o Jack tenha um vilão que faz anos que odeia ele e tal? Então, é meio bizarro porque é o próprio vilão que conta essa história. Ele conta: eu conheci o Jack Sparrow quando ele era novinho. E aí mostra a cena, e aí mostra por que ele ficou puto com o Jack Sparrow. Eu acho que é um pouco forçado, mas funciona? Funciona. Funciona porque você entende o porquê dele tá puto com o Jack Sparrow. É legal ver o Jack Sparrow novinho também, apesar de ser meio fanservice, assim. É muito legal, então eu não tenho nada a reclamar nesse sentido. E o Javier Bardem, como eu disse, tá muito bem. RS Porto 7, a relação Will Turner e Elizabeth Swann apresenta um novo contexto nesse filme. Então, como eu disse que vai ter spoiler, eu vou falar tudo mesmo. O que acontece é que ele e a Elizabeth aparecem muito pouco, ela menos ainda do que ele. Ela só aparece no final do filme e na cena pós-créditos. Ele aparece um pouquinho no começo e um pouquinho no final. Na verdade, o personagem dele, a volta do personagem dele é o objetivo do Henry, que é o filho dele. O personagem do filho dele tem um objetivo na trama, que é salvar o pai dele, tirar ele da maldição. Então é isso que ele fica fazendo o filme inteiro. Aí no fim do filme, né, o que vocês acham que vai acontecer? Pois é, aí ele aparece de novo. O Fábio Lago perguntou: a personagem da Kaia Scodelario é realmente relevante pra trama? Então, essa é a questão da personagem feminina, né, que eu precisava abordar aqui. A personagem dela não é irrelevante, ela tem um objetivo, só que o objetivo dela é muito fraco. O que acontece é, a personagem dela tem alguma coisa com o pai dela, porque o pai dela deixou pra ela seguir esse caminho das estrelas e tudo mais, mas ela não conhece o pai dela, não sabe quem é e tudo mais. E ela fica nessa busca pelo pai dela o tempo todo, e no fim do filme ela encontra o pai dela. Só que o pai dela, gente, ele foi um babaca, ele abandonou ela a vida inteira. E esse filme trata os pais, os dois pais, né, do filme, o Will e o pai dessa personagem, como assim, gente, o pai é a melhor coisa do mundo. E, gente, não tô falando que não é, pelo amor de Deus, amo o meu papi. Mas o filme fala tanto do pai e não cita as mães. A mãe da personagem dela é cagada, esquecida, tipo... Não interessa quem te criou, o que interessa, meu pai me abandonou, mas não importa. Não tô falando que, você não pode perdoar seu pai se ele te abandonou, nem nada. Não, isso vai de cada um, de cada situação, não sei. Então pra mim incomodou muito isso dessa busca pelo pai dela, que não era um objetivo forte. Era só uma coisa, meu pai me deixou esse mapa, então vou seguir esse mapa. Uma coisa assim meio fraca, só pra ela se conectar com a história do Henry, que sim, ele tem um objetivo muito mais forte. O pai dele tá com uma maldição, nananã, e ele vai salvar o pai dele. E isso me incomoda nos dois personagens. Eles ficam falando do pai, e quem
quem é a mãe, cadê a Elizabeth, o que ela tá fazendo da vida, pouco importa, entendeu? E na personagem da Kaia, o que acontece é que no final ela encontra o pai dela, na verdade ele tava vivo e tudo mais, e aí ela muda o sobrenome dela pro nome do pai. Por quê? Porque ela viu ele por 5 minutos e chorou porque foi bonito. Ah, gente, me poupe, seu pai te abandona, a vida inteira você tá lá com 20 anos, você vê seu pai por 5 minutos e você muda o nome pro nome do seu pai, o seu pai que te abandonou. Não faz o menor sentido! Tem toda a questão também dos outros personagens ficarem o tempo todo fazendo piadinhas com ela. Tudo bem, a gente sabe que piratas e tudo mais, a gente tá num mundo que era machista e tudo mais. Não tô pedindo pra não ter comentários. Por exemplo, tem um comentário que é: mas você vai deixar uma mulher pilotar o navio? Eu não sei como que fala pilotar, navegar o seu navio? E aí, em vez do cara responder sim, porque ela é a mais apta pra isso nesse momento, sim, porque ela é inteligente pra caralho, ele fala meio que, fazer o quê? Gente, o que custava ele colocar uma fala mais empoderada, uma fala que dissesse que sim, ela vai dirigir porque ela é a que sabe do rolê, ela que sabe o que tá acontecendo, não porque é o que tá tendo, entendeu? Assim como na questão dos outros personagens ficarem fazendo uma brincadeira com ela ser puta, que tudo bem, a brincadeira não é horrível, é engraçado até certo ponto, mas ela não revida. A personagem parece que não tá entendendo. Ah, porque é um trocadilho, né, em inglês com o nome da palavra. Ela meio que fica assim sem entender. E aí ela fala assim, todos os piratas são burros? Aí eles, todos os piratas são burros. Ela não fala, gente, não tem graça, eu sou uma estudiosa, eu sou sei lá o quê. Apesar disso, pra não ficar tão assim falando que foi tão babaca, pelo menos a personagem dela é inteligente, é estudada, ela gosta de astronomia e tudo mais. E isso pelo menos eu dou valor pra eles, de que ela não é só uma menina em apuros que precisa de ajuda. Apesar de que quem salva ela sempre são os outros homens, até porque não tem nenhuma mulher pra ajudar ela ali no elenco, né? O Alexandre perguntou se dá margem pra uma continuação, a franquia poderia acabar aqui. Já que estou falando com spoilers, antes do pós-créditos, eles já deixam uma brecha porque o Jack Sparrow volta pro Pérola Negra, ele volta pro navio, ele tem toda a equipe dele lá e ele vai navegar. Então dá a entender que ele vai pra novas aventuras. Mas na cena pós-créditos parece um vilão da série, um vilão antigo, sem ser o mesmo vilão desse filme, e dá a impressão que pode ter ele em outro filme causando novamente. Felipe Gouveia, quanto tempo o William e a Elizabeth ficam em tela? O William, eu daria 6 minutos ao todo, e a Elizabeth... Acho que 1 minuto seria muito ainda que ela apareceu no filme, viu, gente? 1,5, vai? 1,5 porque tem a cena pós-créditos ali que ela aparece bem de leve também. The Director Rodrigues, qual a importância do Barbossa nesse filme? Ele é um vilão também ou fica de agente duplo? Ele é vilão também. Essa é uma outra questão do filme. Ele tem o vilão principal que é o Javier Bardem lá, mas também o Barbossa tá ali enchendo o saco e causando, e se alia daqui, se alia de lá, esse tipo de coisa. A Nath Martins falou que quer saber exatamente a participação do Paul McCartney, então vou contar. O Paul está preso junto ali onde o Jack Sparrow estava preso, e aí quando o Jack tá sendo retirado pra irem matá-lo, ele encontra o Paul McCartney, que é tio dele, e o Paul tá preso, e aí eles têm uma conversa sobre essa vida de estar preso, uma coisa bem engraçada, assim. Então, assim, resumindo, o filme é divertido, é legal, é engraçado, os efeitos são foda, mas o roteiro tem esses problemas, principalmente eu acho que se você for mãe, se você for mulher, você vai sentir um pouco de falta e de um carinho melhor com a personagem feminina, ou com as personagens, né, que poderia ter mais de uma também. Prevejo tretas nos comentários, mas tudo bem se você gosta do filme, se você quer se divertir, tudo bem, só vá com a consciência que o filme tem essas questões, sabe? Não precisa ficar, machismo, feminismo, tudo agora é mimimi. Não é mimimi, cara. Tem coisas que a gente tem que ter noção e perceber que estão acontecendo. Se inscreva no canal e coloque aí nos comentários o que vocês acharam do filme. Tchau!